Boa tarde, colegas internautas do Facebook, do YouTube e algumas páginas do WhatsApp. Aqui Marcos Valério Rocha em nosso canal Aclarando Caminhos em Casas. Nós voltamos às nossas exposições e agora estamos vendo uma exposição mais especificamente sobre a Suma Teológica e mais especificamente ainda sobre as virtudes. Por conta, nós já vimos outra sobre as bem-aventuranças, e bem-aventurança e virtude tem uma certa relação, tanto que está na mesma sequência do livro da Suma Teológica. Semana passada nós vimos as virtudes teologais. Como se diz teologais, diz respeito à teologia. Nós explicávamos que ela tem mais a ver com a disposição do Espírito, as virtudes teologais, que são a fé, a esperança e a caridade. Apesar da caridade ter um lado prático, vamos dizer assim, né? E a gente queria falar algo mais cognitivo, mais intelectivo, mas São Tomás faz uma distinção que pode confundir. E São Tomás não fala, até hoje nós lemos, né, virtudes cardeais, que nós vamos falar hoje, né? Ele fala em virtudes intelectuais, por que pareça, e práticas, e morais. Tem alguma coisa a ver com moral, mas a moral expande mais um pouco ainda. E uma pessoa dentro da religião que é bem formada nas virtudes teologais, isso em algum lugar São Tomás fala isso, e na religião se tem isso, né? Se a pessoa é bem formada, tem uma fé firme, tem uma esperança inabalável e tem uma caridade visível e atuante no mundo, ela tem as virtudes cardeais. Nós vamos fazer em duas sessões. As virtudes cardeais realmente são práticas. Nós vamos ler o que São Tomás diz, né? E depois vamos fazer algumas considerações sobre como na prática acontece o uso dessas virtudes sem mesmo a pessoa saber. Nas leis, no cotidiano, no dia a dia, essas virtudes são atualíssimas para que a pessoa tenha sucesso, inclusive sucesso prático, financeiro, tem inclusive no mundo. Os calvinistas e os puritanos ingleses já tinham visualizado isso, né? Quando fez a questão de que através do acúmulo de capital se pode adquirir mais graças de Deus. Mas aí é outra questão, outra discussão que tem as suas controvérsias. Vamos ler sobre cada virtude, um trechinho, só nós já explicamos como que funciona o método de São Tomás de Aquino. Quem quiser ver, inscreva-se no nosso canal, dê seu like e procure os outros vídeos, deve chegar também espontaneamente, e verá maiores explicações sobre como funciona isso, mas geralmente ele funciona a partir da colocação de um problema, e ele coloca posições pró e contra geralmente é só uma, e faz uma solução e vai fazendo objeções às posições que se colocavam no decorrer do artigo. Nós vamos pegar já só a solução para ler, por conta do tempo, a internet não suporta vídeos muito longos, então vamos lá. A primeira virtude é a prudência.
Se a prudência reside na potência cognoscitiva ou na apetitiva. Nós esquecemos essa questão prática e tem a questão apetitiva, que é uma questão interessante, esse termo que mais a gente vê utilizado por São Tomás de Aquino. Primeiro se discute. Parece que a prudência não reside na potência cognoscitiva, mas na apetitiva. Na prática, e depende do apetite, da vontade. Né? Vamos à solução. Como diz Isidoro, ser prudente significa, por assim dizer, ver ao longe, pois o prudente é perspicaz e prevê os acontecimentos incertos. Ora, a visão não pertence à potência apetitiva, mas à cognoscitiva, por onde é manifesto que a prudência diretamente pertence à potência cognoscitiva, não à sensitiva, pois por esta conhecemos só o que se realiza no presente e é o objeto dos sentidos. Ora, conhecer o futuro pelo presente ou pelo passado, o que pertence à prudência, compete à razão. Por isso se dá por uma certa comparação, donde se conclui que a prudência tem propriamente sua sede na razão. Ela é cognoscitiva, que nós falamos. Enquanto que nós falamos lá, tá, que não queria usar o termo cognoscitivo para a virtude teologais por conta, para não dar essa confusão aqui. Uma coisa muito interessante, que realmente o prudente ele procura antecipar dentro daquela prática, ele procura analisar e antecipar, ou pelo menos se precaver para uma situação futura. Depois vamos ver uma parte difícil, que é a questão da justiça. Nós havíamos marcado aqui, desmarcou. É uma parte complicada que ele passa para até a denominar os crimes na questão da justiça, mas para nós o importante fala do processo legal, mas para nós é importante a definição de justiça como virtude. E assim nós temos se a justiça é uma virtude. Antes, no início, ele faz um apanhado do questão do direito, que a justiça realmente tem a ver com o direito. Primeiro se discute. Parece que a justiça não é uma virtude. Aí vamos para a solução. A virtude humana torna bom um ato humano, e o agente que o pratica, o que é próprio da justiça, pois os atos humanos são bons por se sujeitarem à regra da razão que os retifica,
por onde a justiça, retificando as ações humanas, é claro que as torna boa. E como diz Getúlio, por causa de sua justiça, é que vários homens se chamam de bons. Aqui nós perdemos a marcação onde ele define a justiça como a faculdade de dar a cada um o que ele merece, o que ele é de direito. Essa aqui é a faculdade melhor. E a virtude é você dar a cada um o que a pessoa merece. A melhor atenção no dia a dia, até mais dinheiro, né? Na questão do trabalho, se uma pessoa merece ganhar mais. Outra virtude, cuja definição aqui, ela fica meio equivocada pelos termos, é que São Tomás de Aquino compara a virtude da fortaleza, que é a próxima virtude, com a da coragem. Na nossa visão, a fortaleza é algo mais passivo, a coragem é algo mais ativo, apesar de ter algo ativo. É igual na prudência, que é algo mais cognitivo, é algo da razão, mas ela implica em uma prática. Uma pessoa prudente, você conhece ela pelas práticas dela, né? Então, vamos lá. Sobre a fortaleza. Primeiro se discute, parece que a coragem não é uma virtude. Segundo o filósofo, virtude torna bom aquele que a tem e boa sua obra. Por onde a virtude humana de que agora tratamos é que nos torna bons e boas as nossas obras. Ora, o bem do homem é viver segundo a razão, no dizer de Dionísio. Por isso, o fim da virtude é tornar racional a vida e as ações humanas, o que de 3 modos pode se dar. Primeiro, pela retificação mesma da razão, o que é obra das virtudes intelectuais. De outro, pela influência dessa retidão racional nos atos humanos, que é obra da justiça. E de um terceiro modo, pela eliminação dos obstáculos e influências dessa retidão nos referidos atos. Ora, de todos os modos, a vontade humana fica impedida de seguir a retidão da razão. De 2 modos. Primeiro, deixando se desviar por algum prazer da prática de um ato que a razão humana coordena. E este impedimento é eliminado pela virtude da temperança. Do outro modo, deixando de obedecer à razão por causa de alguma dificuldade que se lhe impõe. E para arredar esse obstáculo é preciso a coragem ou a fortaleza da alma, que opõe a resistência. Por isso que eu falo, se ele opõe a resistência, é algo mais passivo. Resistência às dificuldades. Assim como pela coragem corporal, arredamos e vencemos os obstáculos materiais. Aqui tem uma parte mais de encarar as dificuldades, né? Ter fortaleza. Aqui entra mais a questão da coragem, uma questão já mais ativa, por onde é manifesto que a coragem é uma virtude, porque nos faz viver de acordo com a razão. E por último, nós vamos ter, já que já foi até falado aqui, a temperança. Última virtude cardial classificado. Delas aqui, em vários locais, falam que surgem outras virtudes, né? Do prudente surge a pessoa eficiente. Toda pessoa eficiente é uma pessoa prudente, né? Uma pessoa imprudente é uma pessoa relapsa, não é eficiente, porque ela faz a coisa errada e
tem que se refazer daquilo, né? E a pessoa prudente, ela faz a coisa mais certa e progride mais. Vamos ver. Primeiro se discute, parece que a temperança não é virtude. Aí vem a solução. Como dissemos, é da essência da virtude inclinar o homem para o bem. Ora, o bem do homem é viver de acordo com a razão, como diz Dionísio, por onde a virtude humana inclina-se ao que é racional. Ora, é manifesto que a tal inclinação a temperança, mas seu próprio nome implica uma certa moderação do temperamento introduzido pela razão. Logo, a temperança é uma virtude. Nós fizemos um apanhado geral e agora vamos ver algumas coisas, questões práticas, algumas macro, outras micro. Na prudência tem uma questão macro muito grande, que é na consecução de grandes obras e na vistoria de grandes empreendimentos, é preciso muito ter a prudência para algo não dar errado, e esses grandes empreendimentos muitas vezes causam danos financeiros enormes ou mesmo físicos, né? Na área da ecologia, então, tem até um princípio chamado, que é um princípio da precaução, e a precaução tem uma afinidade muito grande com a prudência. É um princípio do direito ambiental que na consecução de obras que manipulem o meio ambiente natural, é preciso ter precaução. Aqui um lado em que a prudência se justifica. No dia a dia, na casa, no trabalho, os mecânicos, os técnicos têm de ter muita prudência para não piorar a situação, né, em que se vive. Então, são questões práticas muito importantes dentro dessas virtudes. Depois, nós temos a justiça, dar a cada um o que cada um merece, mais ou menos isso, bem por cima, se pautar a sua atitude no relacionamento com outra pessoa pelo modo racional em que se respeite a opinião e a vontade da outra pessoa. Isso é também uma justiça pessoal. E existe uma justiça do direito que se conformar às leis estabelecidas. Essas duas partes que São Tomás ele aborda as duas partes. Essa parte não vamos dizer que seria bem uma virtude. Pode ser um juiz justo, uma tautologia, né? Um juiz justo, mas a justiça também é exigida para que tem um emprego de CEL, que se chama hoje em dia, né? E de administração de uma empresa, no relacionamento com seus empregados, ele tem de ser justo nas exigências e nos objetivos da produção e do próprio trabalho em si. E tem de ser, e mesmo as pessoas com a vizinhança tem de ser justa, procurar ter um bom relacionamento, ver muitas vezes tem problemas de confrontação de terras, tudo, né? Procurar ser justo e ver qual que cada um merece mesmo, chegar a um denominador comum. Depois nós temos a fortaleza, nós já explicamos, já ficou bem claro, a fortaleza e a temperança estão unidos, né? Na fortaleza você resistir e controlar os seus impulsos nas atividades que você tem, ou então se fazer alguma coisa, fazer ela de modo bem afirmativo, principalmente no emprego, né? Ter uma fortaleza de cumprimento de horário, de cumprimento de metas, precisa ter fortaleza. E tem a temperança,
essa é uma virtude muito exigida hoje na questão dos relacionamentos interpessoais e familiares e sentimentais, sexuais. Tem de ter a temperança de controlar isso com vistas à justiça, para não ofender e não criar situações de abuso, né? E situações de conduta sexual inconveniente com o seu namorado, sua mulher, né? Mesmo no emprego, o abuso moral advém de uma pessoa que não desenvolveu bem a virtude da temperança. Isso que nós tivemos que falar. Boa tarde a todos.